Olá, tudo bem? Estamos aqui na TV Alterosa com mais uma edição do Em Minas, este programa que você acompanha conosco aqui na tela da TV. E daqui a pouco, ao final da nossa exibição, daremos sequência ao bate-papo com a nossa convidada no canal do Portal Uai, lá no YouTube. Então, terminou a TV, você corre para lá, damos sequência à nossa entrevista. E lembrando que amanhã a íntegra desta entrevista é publicada nas páginas do jornal Estado de Minas. Recebemos hoje, com muita honra, uma das mulheres mais influentes da história de Minas Gerais. Empresária, jornalista, relações públicas e política, deputada de vários mandatos, Maria Elvira de Sales Ferreira. Tudo bem, Maria? Tudo ótimo, um prazer estar aqui com você, Carlinhos. Grande prazer. Que prazer. A mulher que retrata a história de uma época em que vivíamos o entendimento na troca de ideias na política, né? Não só mineira, como nacional. Verdade. Época do Dr. Tancredo, né? Tancredo de Almeida Neves. Época em que a gente respirava as lembranças de Juscelino Kubitschek. Eu conheci Juscelino pessoalmente porque era amigo do meu pai, Nilton de Paiva Ferreira. Então, realmente, Minas e o Brasil eram outros, bem diferentes. Maria Elvira foi pioneira, deputada estadual, deputada federal, secretária de Estado, uma das mulheres mais buscadas nas conversas políticas por décadas, apesar de ser novinha. A Maria Elvira deixou a política? Olha, eu deixei os mandatos, mas quem ama a política, como eu, nunca deixa a política. Eu continuo lendo muito, eu continuo conversando muito, porque eu acho que o diálogo político, ele é maravilhoso, porque é através da política que a gente transforma a sociedade, que a gente constrói, né, um mundo melhor. E nunca vou aceitar que alguém diga que a política não é importante, que a política não é visceral, né? O ser humano, ele é político por natureza. Quem não entende isso, quem não percebe isso, é meio burro, né? Agora, mas não é essa política que a gente vê hoje, de um xingando o outro, não, né? Isso tem um tanto de politicagem, né? É a política mesquinha, é a política baixa, é a política ralé, é a política de olhar para o próprio umbigo só, né? A política, a polis, né? A política, num sentido lato sensu, é você cuidar do bem comum, é você se preocupar com o progresso e o desenvolvimento de uma comunidade, fazer com que as pessoas sejam mais felizes, que as pessoas tenham o que elas precisam para viverem bem, né? Crianças, adultos, idosos, portadores de deficiência, enfim, que as coisas sejam melhores distribuídas para que todos tenham, enfim, uma sociedade justa, uma sociedade mais igualitária. E isso não é tão difícil assim, porque nós temos muitos países no mundo que vivem bem, né? É possível ainda a gente voltar àquele tempo? Eu me lembro bem você no Congresso, você liderava a frente das mulheres, das deputadas, você reunia mulheres de todos os matizes, da esquerda, do centro, da direita, de lá, de cá, de tudo quanto é lá, de todas te respeitavam e vocês conversavam. Conversávamos muito. Não dá mais para voltar esse tempo? Não existe mais essa política? Eu sei que, por exemplo, a gente construiu uma amizade dentro do Congresso Nacional. Jandira Fegali, uma mulher comunista. Eu agora mesmo estou lendo um livro dela que chama-se Cultura é Poder, né? A cultura realmente é uma coisa fascinante que as pessoas não entendem muito. Jandira, a gente tinha um diálogo maravilhoso. Marta Suplicy. Saudável. Marta Suplicy, que muitas vezes não era bem entendida, achavam que ela era uma elite, que ela era uma society. Uma mulher, uma sexóloga, né, que começou na TV Globo, com aqueles programas que nunca ninguém tinha falado daquela forma que ela falava, né? Então, didaticamente, sobre sexo, né? Sobre orgasmo, né? Mas Marta, eu aprendi muito com ela e a gente avançou muito, né? Quando ela fez o projeto de lei dela sobre união civil entre pessoas do mesmo sexo, nós avançamos muito. Há quanto tempo? Há quantos anos? Quase 30 anos atrás. E era debatido, né? Com tranquilidade. Com muita tranquilidade. A gente conseguiu juntas, somando esforços, colocar os 30%, né, da cota de candidatas dentro dos partidos políticos. Por quê? Porque nós nos unimos, todos os partidos, todas as mulheres de diferentes
frentes. Então, realmente é o diálogo, Carline, é o conversar com paciência, ouvindo o outro, que faz com que a gente avance. Não tem outra forma. E conversar você gosta, né? Muito. Porque a Maria Elvira é empresária, ela criou o grupo das Caminhantes da Estrada Real, é uma intelectual, uma estudiosa que já viajou o mundo inteiro. Hoje você se dedica mais às viagens, a escrever, a estudar? Como é que está a sua vida? Um pouco de cada coisa. Quantos países você visitou, Maria Eu Elvira? visitei 103 países. 103 países. Mas isso foi um planejamento que eu fiz, né? Mas não parou ainda, né? Não parei, não. Agora, em outubro, eu estou indo aos Açores, estou indo conhecer a Polônia, que eu ainda não conheço. Mas, enfim, eu continuo fazendo muita coisa. Agora, estou começando a minha autobiografia. Fui muito desafiada, fui muito estimulada por amigas e amigos a fazer isso. Relutei, mas agora capitulei, vou fazer. Né? Tem história, hein? Tem coisa para contar, sim. Mas estou em várias frentes, eu gosto muito de colaborar. Estou lá no Conselho da Santa Casa, continuo como uma diretora emérita da Associação Comercial e Empresarial de Minas, onde eu estou desde 1983. Fui a primeira diretora mulher, onde também até hoje eu aprendo, ouço. Daqui a pouco vamos receber o Michel Temer, num seminário sobre a reforma do Estado. E, enfim, participo ainda das Amigas da Estrada Real, porque nós não temos mais fôlego para caminhar. Né? O que foi como muito antes. Legal quando você... Isso já tem uns 20 anos, né? 25 2003 anos. nós começamos. Vocês lançaram as Caminhantes da Estrada Real, Nós né? caminhamos de 2003 a 2020. Foram 17 anos. Fizemos a pé os 1.700 quilômetros da Estrada Real. Foi uma aventura fascinante. Agora eu quero fazer uma correção. Quem fundou as Caminhantes foi a Beth Pimenta, da Água de Cheiro. Querida Beth Foi a Pimenta, irmã de Beth, Ricardo. Beth e com a do Dalva Pimenta. Tomás, A Dalva estudando também. Direito na PUC, elas tiveram essa ideia. A Beth tinha voltado de Santiago de Compostela. Tinha feito o caminho, Então, já eu fez o lembro caminho disso. todo. E então, elas tiveram essa ideia e convidaram um grupo de mulheres. Tinha uma desembargadora também muito atuante, presente. A diva Dorothy Safi, maravilhosa, Safi, exatamente. que inclusive escreveu 2 belos livros sobre essas caminhadas. Então, nós começamos com 23 e acabamos com quase 80 em 2020. A Beth foi a primeira presidente, eu fui a segunda presidente. E hoje é um grupo de estudo? Um grupo de viagens, viagens. É um grupo de convívio. A gente joga buraco aos domingos, a gente viaja, faz programações culturais, de cinema, de grupo de leitura de livros. É muito interessante. Gente, na cultura não dá para lembrar. Ela foi secretária de Turismo do Estado, na época do governador Aécio Neves. Aécio Neves, isso mesmo. É uma colecionadora de arte, é uma colecionadora de Papais Noéis. Diz que é a maior do mundo, a maior coleção de Papais Noéis do mundo, Não, tem que ela isso, exibia não. na casa dela e que agora, acho que o ano passado, né? Foi. Você exibiu no Palácio da Liberdade. Palácio né? da Liberdade. São quantos Papais Noéis você tem? É muita coisa. Eu não tenho isso Enquanto ainda. você contou, eram quantos? Quando nós contamos, eram quase uns 2.000. 2.000 Papais que você traz do mundo inteiro. Sim, de viagens e presentes. E não é só Papai Noel, né? Tem árvores, tem todo o ambiente, né, que é montado, as luzes, as flores, os bicos de papagaio. Quando você monta, o ambiente fica muito bonito. E hoje você faz isso no Palácio. Nós fizemos ano passado no Palácio da Liberdade. Parece que esse ano deve se repetir. Mas eu tive aí um período, infelizmente, em que eles ficaram guardados. Eles tiveram estragaram, né? Muitos ficaram estragados e nós vamos recuperá-los, se Deus quiser. E vamos voltar a, talvez, criar um ambiente em que eles tenham um repouso definitivo, em que eles fiquem, a gente não precisa tirar, guardar, desmontar. Porque a tradição era a sua casa, né? Que você montava na sua casa. Mas não né? tem jeito mais, isso já passou. Ele já foi montado em vários lugares depois disso, né? No próprio, pra você ter uma ideia, nós já montamos no Carrefour, já montamos na Casa do Conde, já montamos na Newton de Paiva, uma certa época, no Servas não, no Palácio da Liberdade, Funarte, não. né? Aquelas secretarias de Estado, sabe? Os prédios todos prédios, ali. E já rodou muito, já teve em vários lugares. E em Vespasiano, eu diria que a Casa do Conde foi o ano mais bonito, do meu gosto. Lá é lindo, lindo, né? A ficou Casa do Conde é lindo, linda.
E tirando Minas Gerais, que você é apaixonada, dos 103 países que você foi, qual aquele assim que você se encantou e que gostaria de trazer um pedaço ou gostaria de voltar? Bom, primeiro eu adoro o Brasil. Eu conheço todos os estados do Brasil e eu diria que eu conheço os principais pontos turísticos do Brasil. E se me perguntarem, forem falar sobre o Brasil, eu começo pelo Jalapão, a Chapada Diamantina. Quer dizer, é tanta coisa maravilhosa. Então, vou te perguntar, você falou do Jalapão agora. Nós temos um patrimônio mundial natural aqui em Minas, o Peruaçu. E nós vamos agora, nós vamos agora mês que vem. Esse nosso grupo vai conhecer o Vale do Peruaçu, que agora é patrimônio mundial. Vamos levar lanterninha, vamos com um grupo. Não sei se vamos conseguir descer tudo, né? Porque tem lugares que são um pouco até arriscados. Diz que é bem seguro. Mas está bem seguro. São trilhas seguras. Nós temos um grupo, a Totó e o Henrique, que organizam para nós essas viagens e nós viajamos com eles, não é? Como vamos no mês que vem conhecer a Ametista do Sul, lá em Santa Catarina, que também é um lugar interessantíssimo. São cavernas onde tiraram as ametistas, então ficam as grotas, né? Mas que tem brilho, são muito bonitas. Então a gente tem essas curiosidades de conhecer lugares no Brasil que são pouco conhecidos. E do mundo, qual mais para a gente encerrar o programa da TV que está terminando. Do mundo, qual mais te encantou? Bom, para mim o país mais bonito depois do Brasil é a Itália. Agora, entre os exóticos, eu coloco o Vietnã do Sul e coloco o Butão. E acho como curiosidade também a Mongólia. Muito interessante. Então nós vamos falar isso agora com exclusividade para o pessoal que vai seguir com a gente lá no canal do YouTube do Portal Uai. Muito obrigado pela sua presença aqui na TV, Maria Elvira. Para mim foi uma alegria, né? Conhecer a TV Alterosa, estar aqui na TV Alterosa. Lembrando que o meu falecido pai, Newton de Paia Ferreira, foi o fundador, na época em que ele era diretor dos diários e emissores associados em Minas, da TV Itacolomi, Canal 4, que foi o primeiro canal de televisão de Minas Gerais. E eu assisti quando acenderam as luzes da TV Itacolomi, eu tinha 5 anos de idade, em 1955. Foi uma coisa muito emocionante. Muito obrigado. Estava lá a Maria Elvira assistindo e estava aqui trabalhando o Milton. Gente, muito obrigado pelo carinho de todos vocês. Nós encerramos nosso bate-papo aqui na TV, amanhã nas páginas do Estado de Minas, e continue com a gente no canal do Portal Uai. Tchau. Estamos de volta com Em Minas, agora apenas aqui no Portal Uai, no canal do YouTube, com a Maria Elvira de Sales Ferreira, eterna política, líder política, empresária, jornalista, relações... Tudo, né, Maria Elvira? Na TV, a gente estava falando há pouco das viagens marcantes, fora o Brasil, que você é apaixonada. Qual o país que mais te encanta? Você falou a Itália. Por quê? Qual lugar da Itália? Por que a Itália? A Itália é um conjunto, né? Junta as belezas naturais, que são fascinantes, né? Com os lagos, as grutas, né? Realmente a costa, né? O recorte das costas da Itália são maravilhosos, passando pela história, e com a história os monumentos, as cidades, as montanhas. Eu diria que não vejo nada que se compare à Itália, não, em termos de conjunto. Uma riqueza, né, cultural, uma riqueza do fantástica, povo, da tradição. Né? Porque a civilização romana, ela foi extremamente desenvolvida. Então, eles avançaram, inclusive, pelo mundo, né? Chegaram ao Egito, chegaram à África. Com marcas, né, dos romanos até hoje. A marca dos romanos está em toda parte. Eles desenvolveram uma capacidade de fazer infraestrutura, né? Inclusive estradas, pavimentavam coisas que nós até hoje nos surpreendemos com a capacidade deles de construção, né? Então, eles fizeram coisas maravilhosas, né? Então, Roma antiga, mas não só Roma. Para todo lado você encontra coisa dos romanos que te impressiona, né? Eu acho que a Grécia também, é claro, a gente tem o maior respeito pela cultura grega, mas, na minha opinião, os romanos os suplantaram. Porque acho que foi uma cultura muito presente. E hoje, na Itália, eu penso que ainda... Claro que aqui no Brasil nós temos, cada um tem a sua identidade. O sulista, o nordestino, o nortista. Sim. Mas eu penso que na Itália ainda sobrevive aquela questão
das regiões emancipadas, né? Que você tinha o senhor, o siciliano, aquele do Tirol, o outro de Veneza, que foram depois convidados a se unir e formar a República Italiana, mas eles preservam muito sua cultura original, às vezes com acento, com dialeto que você não entende, não compreende. E aí vem as outras coisas, né? A música é muito bonita, né? A comida é maravilhosa, né? As festas deles, procissões, a parte religiosa, né? E outra coisa também, né? A estética e a moda, por exemplo. Não há moda. Até a própria França, que tem uma moda maravilhosa. Por exemplo, você vê um desfile, como eu vi há poucos dias num vídeo, um desfile de Dolce & Gabbana, dentro de um dos palácios da Roma Antiga. É uma coisa estratosférica. Como que alguém pode criar aquela beleza? Né? De arrepiar. Né? Então, realmente é difícil competir com a criatividade dos italianos e com o que eles conseguem construir em termos de beleza. A mulher que viajou o mundo inteiro falou no final da TV que depois da Itália, que você apaixonou pelo Vietnã do Sul. O Vietnã do Sul, eu gostei muito de um lugar que eu vi. O que chamou a atenção? Ha Long Bay. Para mim, em termos de beleza. Ha Long Bay, aquele filme da Catherine Deneuve, Indochina, você vê muito lindo. Como paisagem, para mim, foi a coisa mais bonita. Porque a água é absolutamente cristalina e de dentro da baía saem aqueles limestones, né? Aquelas montanhas, aquelas pedras assim pontiagudas, esverdeadas, claras. E aí, no meio daquilo tudo, você vê aqueles barcos de junco, sabe? É uma paisagem louca. É lindo, 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 lindo. Agora, tem muita coisa bonita, né? Eu acho que a China também é um país muito bonito, o Japão é um país muito bonito. Quer dizer, você vai ver coisas bonitas no mundo inteiro. A Tailândia é muito bonita. O que você escolhe um país? Quando você fala assim, vou para tal lugar, quero ver tal coisa, o que te leva a conhecer um país? Olha, eu tenho muita humildade, eu gosto de procurar quem entende do ramo. No meu caso, eu tenho uma ligação muito grande com o Flávio Gel. Porque o Flávio é um expert, ele tem anos e anos e anos nisso. Então, quando eu viajo com ele, eu sei que eu estou em excelentes mãos. Não estou fazendo aqui nenhuma publicidade não, viu, gente? Mas é porque ele sabe tudo. E eu ainda sou muito curiosa. Eu ainda compro guia antes, os guias, estudo. Mas não era gostoso viajar com o guia? Porque não tinha internet. A gente comprava o guia. Muito bom. E viajava. Não é, tinha o Michelin, depois teve um outro aqui do Brasil. Aí você chega no país, você já sabe quais são os produtos, você sabe um pouco da cultura, você sabe um pouco da religião. Agora você fica no celular acompanhando como você fazia no guia? Eu sou muito analógica. E quando a gente viajava com mapa, dirigindo com mapa, pegar a estrada tal... É uma delícia, é uma delícia. Eu gostava muito. Gosto muito ainda. Facilitou muito, claro. Eu me lembro que, quando eu fui a Israel pela primeira vez, eu li toda a história de Israel. Quer dizer, então, quando eu fui para Israel, eu sabia o que eles enfrentaram, entendeu? Todas as questões, sabe? É fascinante. Quando eu fui à Índia, eu adoro a Índia. Apesar da miséria que todo mundo apregoa, realmente há muita miséria, mas é um país fascinante, né? É um país que a religião, por exemplo, o hinduísmo, segura aquele país, né? Porque as pessoas, no fundo, elas sempre já imaginam que tudo que elas estão passando ali vão ser compensadas no depois, né? Triste isso, né? É triste, mas, por outro lado... dá um aconchego muito grande, quer dizer... Para aquele que está necessitado, desamparado. É o caso... Como é que você explica as castas? Como é que vai explicar a casta? Eu não consigo entender que um pária aceite ser pária com tanta tranquilidade, não é? Então, não me cabe aqui fazer esse julgamento. Mas eles, no modus deles, eles vivem lá. Eu me lembro que a primeira vez que eu cheguei na Índia, a segunda vez, já fui à Índia 3 vezes. A segunda vez eu desci no aeroporto de Mumbai, né? E eu estava sozinha. Então eu peguei um táxi, então eu cheguei 4 horas da manhã, clareando o dia, e eu arrumada, né?
Eu devia ter uns Sem quê? conhecer Sem ninguém, conhecer nada. ninguém, eu ia para o hotel só. Fui para um congresso mundial de relações públicas. Eu ia encontrar com uma amiga lá no hotel, né? E eu cheguei na porta do hotel, aquelas pessoas todas com aqueles turbantes, né? Sikhs, né? E eu com a minha mala. Mas é uma impressão horrível, né? Porque é um cara, alguns com um pouco de cinza no rosto, né? Que é uma cultura milenar. E aí você entra dentro do carro, do táxi, e eles saem buzinando pela rua. E aí você olha do lado de lá, aquele povo que mora na rua. Eles nunca tiveram uma casa, nunca. Eles moram em tendas e escovando os dentes com o dedo, assim, na rua, e tomando aquele chá deles em pé, numas burradas. É uma coisa terrível, sabe? Quer dizer, eu estou te contando uma experiência. Diferente, né? É muito diferente. E o banho é diferente também, né? Também. E aí vem aquela O povo experiência... acha que é banho de chuveiro, não é. Não existe, quer dizer, então... É realmente uma cultura, quer dizer, eu estou contando aí... Cada cultura é uma cultura. Você deve ter ido para alguns extremos árabes aí, completamente diferentes, onde a mulher tem que ter um comportamento... Também. Né? Nossa Você Senhora. deve ter passado por alguma experiência... Demais. O Catar, por exemplo, eu fui num hotel em que estavam lá os homens com as suas bermudas tomando sol na praia e as mulheres com aquelas roupas pretas todas do de lado burca, deles. do lado. É um negócio revoltante. Eu tenho pavor dessa coisa. Mas é a cultura deles. Mas é a cultura deles, quer dizer, eu tenho que respeitar, mas me revolta profundamente, entendeu? Que elas aceitem isso e que o Corão, que aliás dizem que isso que não é exatamente assim, eu nunca li o Corão, mas dizem que isso é uma interpretação que eles fazem do Corão, que não é isso, que ao pé da letra não é assim, entendeu? Porque também você sabe que a lei ela é interpretada da forma que às vezes interessa. Às vezes de forma completamente diferente do que está na letra. Então, eu como feminista de carteirinha, desde que eu nasci quase, para mim, essa cultura islâmica me revolta muito, principalmente a maneira como é tratada a mulher. Né? Mas tanto que eu não me sinto muito à vontade nos países islâmicos, não. Eu passei 12 dias no Irã, num país assim, que tem uma beleza, a parte artística é muito bonita, né? Mas passei 12 dias com aquele paninho na cabeça, entendeu? A Beth agora foi há pouco tempo, a Beth Pimenta foi depois de mim, né? Mas com aquele paninho na cabeça, o que eu fazia? O que eu fazia? Eu inventei uma solução inteligente. Eu levei uns chapéus muito bonitinhos de palha, então eu colocava na cabeça como se eu fosse uma apanhadora de café de São Paulo. Então eu botava aquele paninho, uns lenços bonitos, né, de seda, com o chapéuzinho em cima. Então eu não me sentia como elas, não, eu sentia diferente. Mas tinha que ser assim. Um dia no café da manhã, meu lenço escorregou, o garçom veio, sabe, me cutucou que eu tinha que amarrar depressa. Não pode. E inclusive, um dia eu estava de calça jeans, uma calça bonita, eu percebi que não estava agradando, porque não pode mostrar o corpo, as formas do corpo. Não pode. Aí a gente tem que comprar umas túnicazinhas para vestir por cima. Né? Então, é bastante incômodo para a gente. Com base nesse relato e nessa vivência, você pode afirmar que a mulher brasileira está entre, como eu posso dizer, das que tem mais espaço para o respeito, para o trabalho, para as atividades que desejarem? Eu acredito que sim. Acredito que nós realmente evoluímos muito, né? Mas ainda temos a questão de preconceito. Tem sim. Existe o machismo, ele é uma questão cultural, ele está em toda parte, está na cabeça das pessoas, nas próprias mulheres, que muitas vezes discriminam as outras mulheres, criticam demais as mulheres nas próprias empresas onde elas trabalham, ou no serviço público, ou na rua. Quer dizer, pré-julgam, não é? Pré-julgam. E eu diria que nós ainda temos muito para avançar. Mas em termos de legislação, melhorou muito. Por exemplo, quando eu entrei na Assembleia Legislativa como legisladora, a gente ia para a tribuna, eu, por exemplo, me elegi sempre em cima da bandeira da mulher.
Tanto que meu slogan era a Sua hora e a primeira vez da eleição mulher. foi 86, né? 86. É a hora e a vez da mulher, a mulher certa no lugar certo. Quer dizer, eu sempre fui coerente e foquei. Quer dizer, claro, eu sempre defendi educação, sempre me preocupei com o meio ambiente, mas a minha bandeira era as questões das mulheres. E aí eu vou te fazer uma pergunta. Uma vez eu vi você falando isso numa palestra. É verdade que no seu primeiro mandato, quando você chegou na Assembleia Legislativa, não tinha banheiro feminino para deputada? Não tinha. Só tinha banheiro para deputado? Só para deputado, entendeu? Eles tiveram que... tinha vários banheiros, tiveram que adaptar, botar placa, botar chuveirinho, entendeu? Arrumar tudo para nós. Gente, isso foi outro dia. Foi outro dia. Olha entendeu? o avanço. E mesmo quando nós chegamos na Câmara Federal, que eu era a única mulher da bancada feminina, da bancada mineira, eram só homens, eu me lembro que eu fiz uma carta para a diretoria geral, porque, por exemplo, a gente ficava lá o dia inteirinho. Não tinha bidê, claro, mas não tinha chuveirinho também não. Entendeu? A gente precisa disso, né? Então, eles fizeram a adaptação no nosso banheiro feminino, que tinha banheiro feminino, vou colocar chuveirinho. Quer dizer, a gente está sempre reivindicando alguma coisa, porque está sempre para trás, sempre atrasado. Então, acho que estão chegando agora, estão pegando o caminho já bastante adiantado, que vocês abriram as trincheiras. Agora já tem uma mulher, já tem mulheres na mesa. Agora, lá na Assembleia, a vice-presidente é a Leninha. É uma mulher. Mas na nossa época, nós sentamos de todo jeito, não conseguimos. Entendeu? Então, é sempre assim, a gente planta para outras colherem. Isso é importante. Quer dizer, as pioneiras, elas plantam para as outras colherem. E é muito importante que se faça isso e que se saiba disso, não é? Então, por exemplo, eu tenho uma lei que me orgulha muito, que foi uma luta danada, quando eu era deputada federal, que obrigou o SUS a reconstruir a mama da mulher que tivesse sido mastectomizada pelo câncer de mama. Você pensa bem, a mulher tirava a mama, se ela não tinha dinheiro, ela ficava com um buraco aqui, ó. Pensa bem. A mama para a mulher é igual o pênis para o homem. É um órgão da feminilidade para ela, entendeu? Se ela não tem a mama, ela se sente castrada, entendeu? Então, eu me lembro que eu perdi uma irmã com 29 anos, a Maria Antonieta, em 1969. Ela retirou a mama toda, radicalmente. Na época, o que tinha, sabe o que era? Um saco de alpiste. Enchimento. Botava dentro do sutiã. Depois vieram os enchimentos, os bojos, não é? Eu me lembro que uma vez eu fui aos Estados Unidos e eu trouxe uma encomenda, não para minha irmã, para uma outra pessoa, que colocava uma coisa assim para apertar, por causa dos linfonodos, né? Então, quer dizer, não tinha quase nada, não tinha nada. Hoje não, hoje tem 1000 coisas. Mas hoje, inclusive, quando eu fiz esse projeto de lei, foi no governo Fernando Henrique Cardoso, e tive o apoio do Zé Serra, porque deputado não pode fazer lei que cria despesa para o governo, né? Você sabe que isso é constitucional. Então, eu tive o apoio do Zé Serra, tive o apoio do Fernando Henrique, 2 anos tramitando, brigando, conversando com líderes, com bancadas, com partidos, até ser aprovado no dia 8 de março, entendeu? Com o apoio da bancada feminina. Então, por exemplo, para mim, meu mandato valeu só de ter aprovado essa lei. Porque no ano passado, 28 mil mulheres foram operadas graças a essa lei, que depois se estendeu para os planos de saúde. Porque da primeira vez nós não colocamos plano de saúde, senão eles iam criar caso. Deixou para depois. Deixamos para depois. Na segunda etapa, a Jandira estendeu, já tinha saído, estendeu para os planos de saúde. E agora, já uma deputada lá do Norte, a pessoa já pode, já pode fazer a cirurgia imediatamente se ela quiser. Entendeu? Maria Elvira, só tenho que te agradecer a sua trajetória, o seu conhecimento e a sua dedicação, né, que você teve na sua vida pública. Mas isso é o que dá muito obrigado pelo seu gente carinho de ter aceitado o nosso convite e ter estado aqui hoje conosco. Muito obrigado, viu? Que bom. Muito obrigado. Eu que agradeço, Carline. Prazer estar aqui. Ainda mais porque me emociona muito estar na TV Alterosa, que faz parte do Grupo Associados, o qual meu pai serviu tantos anos, né, o Nilton de Paiva Ferreira, e ele era um apaixonado pelos diários e emissores associados. Tanto que a foto dele está aqui nesse prédio, né, lá no andar da diretoria. No terceiro andar está lá a foto do velho Nilton de Paiva Ferreira, meu pai, que
que realmente foi um homem exemplar, que eu sempre tentei seguir os passos dele, porque ele era um homem que gostava muito de ler, estudar, político, gostava muito de política. Puxou ele. Não é? Muito obrigado. Que bom. Obrigada. Fique com Deus, a casa Amém. é sua, volte sempre. Obrigada. Esta Maria Elvira de Sales Ferreira, uma querida amiga, incentivadora da cultura, das artes, do turismo, mulher pública que dedica-se ainda ao estudo da boa política, da política sadia. Muito obrigado, gente. E viva as mulheres, né? É.